Cássio Nunes Marques acabou, enterrou com os planos do Lula, e eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes, porque esta decisão que o Cássio Nunes Marques acabou de tomar agora, neste exato momento, gerou, gente, tá? Desespero. A esquerda, o governo Lula, o PT, todos estão devastados com esta decisão do Cássio Nunes Marques, que simplesmente chocou o Brasil inteiro. Cássio Nunes Marques acabou com os planos do Lula, enterrou todos os planos do Lula com decisão que ele acabou de tomar agora no Tribunal Superior Eleitoral. Outra bomba que eu vou trazer, gente, tá? O ministro André Mendonça acabou de explodir a maior bomba contra o Lulinha. A casa do Lulinha definitivamente caiu. André Mendonça acabou de soltar uma notícia bombástica que atingiu em cheio Lulinha da Silva, e o Lula tá completamente desesperado. Outra bomba, gente. Vocês sabiam que o ministro André Mendonça partiu para cima do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, indicado pelo Lula? Gente, tá? Inclusive eu tô vendo manchetes aí, ó. Mendonça pode prender André Rodrigues, indicado pelo Lula, o chefão da Polícia Federal. Será? É uma bomba, gente, tá? Que acabou de sair aqui no Metrópolis, do André Mendonça pra cima do André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, indicado pelo Lula, que eu vim correndo trazer aqui também nesse boletim para vocês. E o Lula, gente, completamente desesperado com interferência de Donald Trump nas eleições do Brasil. Agora, essa notícia acabou de ser confirmada aqui na imprensa. Eu vou trazer nos mínimos detalhes também aqui para todos vocês. E para acabar de completar o combo de notícias terríveis para o Lula, o André Mendonça também partiu para cima de um outro aliado de Lula da Silva. Outro aliado do Lula, político do alto escalão, acabou de se ferrar e se lascar por causa da ordem do ministro André Mendonça, que saiu aqui agora neste exato momento. Vocês viram que esse vídeo tá imperdível, né? Vocês vão perder algum detalhe? Acho que não, né? Então vamos lá, gente. Não esqueça, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilhe o máximo possível que vocês puderem. Estão preparados? Tá de pé? Senta, pega aí o cafezinho, fica bem confortável. André Mendonça partiu para cima do diretor-geral da Polícia Federal do Lula. Definitivamente o gigante acordou, gente. Então, André Mendonça perdeu a paciência. Vocês se lembram quando ele disse na cara do Gilmar Mendes que ele, olha, eu sei de tudo que tá acontecendo. Eu sei de tudo que tá acontecendo. Não tentem me enganar porque eu estou de olho em tudo. E tá mesmo. André Mendonça apura se diretor-geral da Polícia Federal obstruiu justiça em caso do INSS. Inclusive, eu acabei de ver um jurista dando uma entrevista aqui agora, dizendo, olha, se ficar comprovado que o André Rodrigues obstruiu a justiça no caso do Master, ele pode ir para cadeia. O André Mendonça pode mandar o diretor-geral da Polícia Federal indicado pelo Lula para prisão, para cadeia. Meu Deus do céu, gente, tá? Vamos lá. Uma das principais investigações em curso no país abriu uma grave crise institucional entre dirigentes dos órgãos que comandam o processo. Há mais de um mês, o ministro do STF, André Mendonça, responsável pelo caso, determinou que a Polícia Federal submetesse a ele todos os documentos brutos referentes às apurações da farra do INSS, revelam o Metrópolis. Um dos escândalos mais rumorosos da atualidade, as fraudes do INSS impactaram o país pelo alcance de vítimas, amplo envolvimento de personagens poderosos e volume de dinheiro desviado de aposentados. Entre os investigados está Lulinha, o filho do presidente Lula. A determinação do ministro André Mendonça, no entanto, foi mal recebida pela Polícia Federal. Por lei, o delegado de polícia tem autonomia para conduzir a investigação. A Polícia Federal alega que o procedimento habitual seria analisar documentos apreendidos, dados extraídos de celulares, elaborar um relatório e encaminhá-lo ao gabinete do ministro. A Polícia Federal dispõe de uma cadeia de custódia das provas. A decisão do ministro se ampara em dois objetivos:
O Mendonça tomou essa decisão por dois objetivos. O primeiro é preservar a autonomia da Polícia Federal e evitar que haja interferência política ou seletividade no curso das investigações. Além disso, garantir o acesso à defesa dos elementos já produzidos e das diligências já encerradas no termos da súmula vinculante do 14º, súmula vinculante 14 do tribunal. Gente, resumindo para vocês, o André Mendonça não confia numa ala da Polícia Federal. O ministro foi informado de que os depoimentos já colhidos não estariam sendo juntados aos autos, assim como não estariam sendo apresentados os relatórios periódicos sobre o andamento das investigações, conforme determinado pelo próprio ministro. A PF tem resistido em cumprir a ordem de Mendonça. A coluna apurou que o ministro reagiu e determinou os esclarecimentos da questão, que pode ensejar a desobediência processual e obstrução da justiça. As providências de Mendonça chegaram ao conhecimento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que manteve sua posição de não compartilhar os dados e remeteu a contenda para a AGU. A interlocutores, o diretor-geral da PF diz que só falta chegar a ordem de prisão. O caso transformou-se uma batata quente. O chefe da AGU, o ministro Jorge Messias, é próximo de André Mendonça e contou que o apoio dele em sua indicação suprema, posteriormente rejeitada pelo Senado. Há uma promessa de Lula em que, se reeleito, repetirá a indicação. Ou seja, gente, o André Mendonça não confia em uma ala da Polícia Federal capitaneada pelo Andrei Rodrigues e determinou: algumas coisas, algumas provas não serão submetidas à cúpula da Polícia Federal. Isso dentre outras várias decisões tomadas pelo ministro André Mendonça, que deixou o Lula e o próprio Andrei Rodrigues furiosos. Aí, gente, o que é que vocês acharam? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Daqui a pouco, gente, decisão do Cássio Nunes Marques, que enterrou os planos de Lula da Silva. Isso devastou a esquerda agora neste exato momento. Mas antes, eu preciso trazer aqui para vocês mais uma notícia mostrando que Lula está se borrando de medo de Donald Trump. Trump tentará interferir nas eleições para ajudar o lado de lá, diz Lula. Lula, em recente entrevista, admitiu que está com medo de Donald Trump, porque o Donald Trump pode ajudar o Flávio Bolsonaro. Está aqui. O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que os Estados Unidos tentarão interferir nas eleições brasileiras para ajudar o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a vencer o pleito. Eles vão tentar, abre aspas para o Lula, eles vão tentar interferir aqui, ajudando o lado de lá a ganhar as eleições, avaliou o petista em entrevista ao podcast Inteligência Limitada. Lula disse que tem uma boa relação pessoal com o presidente americano Donald Trump, mas apontou que o republicano já sinalizou que prefere vitória de Flávio. Ele já disse isso, ele é muito mais o Marco Rubio, que é o secretário de Estado dele, afirmou. O petista disse que não está preocupado com a eventual interferência. Como que não está preocupado com a interferência americana, se agora recentemente ele negou o visto de dois representantes do governo americano para vir aqui no Brasil acompanhar o pleito eleitoral, questões de campanha? Ele não deixou. Isso para mim é medo, é desespero, e ele não deixou. Então não vem com essa pataquada, Lula, de que eu não tô com medo, não tem nada, não. É mentira. Mentira, o Lula tá com medo sim. E o Lula não pode falar nada, não pode reclamar de nada. Ele fez a mesma coisa. Lula, na época, o Donald Trump acusou o Lula de interferência nas eleições dos Estados Unidos. Quando o Donald Trump estava enfrentando a Kamala Harris, o Lula deu entrevista e declarou apoio para Kamala Harris. Ainda xingou e ainda atacou, ainda xingou o Donald Trump. Falou: eu quero que a Kamala Harris vença as eleições dos Estados Unidos. Ou seja, o Lula categoricamente interferiu nas eleições dos Estados Unidos. Tentou interferir, só que não deu certo. Porque quando se tem uma declaração de um presidente da República em um determinado candidato, aquele lá que estava na dúvida, não sei, eu sou brasileiro, estou aqui nos Estados Unidos, mas eu não sei em quem que eu voto. Deixa eu ver a opinião do presidente do Brasil. Vai lá. O que o Lula fez? Interferiu, tentou interferir nas eleições dos Estados Unidos. Só que, para desespero do Lula, não deu certo. E a esquerda foi enxotada da presidência dos Estados Unidos.
E para finalizar, tem essa aqui, gente, tá? Para desespero de Lula da Silva, Cássio Nunes Marques coloca a si próprio e André Mendonça no comando de ações sobre propaganda eleitoral. Isso aqui, gente, tá? Quem que era o todo-poderoso da propaganda eleitoral em 2022? Ministro Alexandre de Moraes. Só que se a coisa tava ruim pro Lula, piorou drasticamente, porque o Cássio Nunes Marques tá mandando um duro recado pro Lula. Tá? Que ele colocou a si próprio e o André Mendonça no comando de ações sobre propaganda eleitoral. Ou seja, a vida do Lula de agora em diante não vai ser nada, mas nada fácil, gente, tá? Tá aqui. Em seu primeiro ato como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em maio, o ministro Cássio Nunes Marques determinou que ele e o vice-presidente André Mendonça ficassem designados para exercer a função de juiz de propaganda no pleito eleitoral deste ano. A medida permite que os ministros decidam sobre as principais ações das eleições. O juiz auxiliar da propaganda tem como atribuição analisar representações sobre propaganda eleitoral irregular ou antecipada. Ou seja, se o PL, se a equipe de campanha do Flávio Bolsonaro, se alguém, né, vê, olha, aquela propaganda ali do Lula, ele cometeu crime, leva para o TSE e quem vai, né, verificar isso é o Cássio Nunes Marques. Olha, o Lula falou ali algo num comício que não deveria, fez isso, cometeu crime, leva, que é o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça que vai analisar. Não é mais o ministro Alexandre de Moraes. Então, Cássio Nunes Marques enterra, né? Se o Lula tinha planos de fazer algo errado, ilícito, com relação à propaganda eleitoral, nesta eleição de 2026, Cássio Nunes Marques enterrou esse plano do Lula com essa decisão que tá aqui, ó, na sua tela, gente, tá? Ó. O juiz auxiliar de propaganda tem como atribuição analisar representações sobre propaganda eleitoral irregular ou antecipada, sobre condutas vedadas aos agentes públicos, pedidos de direito de resposta e reclamações administrativas eleitorais, como descumprimento de prazos ou normas da lei das eleições. A casa do Lula caiu. É o Cássio Nunes Marques que vai ficar de olho na propaganda eleitoral. Se cometeu crime, se fez algo ilícito, vai ser barrado pelo Cássio Nunes Marques. O Rony Gabriel, que acabou de confirmar a pior notícia para o Lulinha e para o papai Lulão. A notícia realmente é terrível. André Mendonça virou pesadelo do Lulinha e do Lulão. Vocês vão entender o porquê, vejam só. O filho do Lula e até mesmo as eleições desse ano estão nas mãos de André Mendonça. No vídeo você vai entender o porquê. Lula convida Moraes para um café após evento em Brasília. Eu vou te explicar o motivo desse café. Esse vídeo é digno de uma série da Netflix. Tudo que eu falo aqui é fato comprovado. Pega a pipoca, segue o Rony que tu vai querer ouvir essa história até o final. Essa matéria é do dia 30/7, ou seja, ontem. Mas o convite aconteceu no dia 29/7 e é importante você guardar essas datas. Grande notícia que estourou ontem no fim do dia é que Mendonça autoriza a investigação contra Lulinha por suspeita de tráfico de influência. A verdade é que eles tinham feito toda uma jogada para esse caso não cair nas mãos do André Mendonça. Sabe pra vocês agora como tudo isso aconteceu. Devem ter visto a notícia de que a Polícia Federal acionou o governo, olha que loucura, acionou o governo contra medidas de Mendonça no caso do INSS que envolvem o Lulinha. Nesse ponto você já viu vários vídeos meus explicando o que de fato está acontecendo aqui. Dia 12/2 desse ano, à noite, o Toffoli caiu do caso do INSS e também do caso do Banco Master. Vocês devem lembrar disso. Sei disso porque na tarde daquele dia foi o dia que eu prestei o depoimento. Exatamente no mesmo dia, entreguei todas as provas à Polícia Federal sobre a denúncia do caso do Banco Master, né? Meu depoimento e as provas foram entregues à tarde.
Naquele mesmo dia à noite, o ministro Dias Toffoli cai e quem assume é o ministro André Mendonça. Ocorre que desde que o ministro André Mendonça assumiu esse caso, o Lulinha entrou em voga, né? Ele, na CPI, tentaram quebrar o sigilo dele e tudo mais. O governo Lula começou a intervir o tempo todo na questão dessa investigação. O envolvimento do Lulinha com o careco do INSS. Essa semana eu postei um vídeo falando pra vocês sobre um áudio que a Roberta Luxinzer tinha do Lulinha e tá preocupada que esse áudio pode estar sob posse da campanha do Flávio Bolsonaro. Preocupação e desespero começou a tomar conta do governo Lula. Inclusive eu expliquei pra vocês essa semana um vídeo sobre isso. Agora vem o fato novo. E se aproximando das eleições, o Lula entrou em modo desespero. Você vai entender o motivo do café com Alexandre de Moraes. Até aqui você já entendeu que quem estava à frente do caso INSS era o André Mendonça. E surgiram, através dessa investigação, fatos novos contra o Lulinha. Agora por corrupção e tráfico de influência, principalmente utilizando o Ministério da Saúde e o gabinete da Presidência da República. Isso mesmo, o gabinete do pai dele, para de uma empresa de cannabis medicinal ou algo do tipo. É uma investigação robusta, tem provas. Uma ala da Polícia Federal, principalmente ligada ao governo Lula, que está de todas as formas tentando intervir nessa investigação, trocando delegados sem avisar o André Mendonça, entrando o tempo todo em rota de colisão com o próprio ministro André Mendonça, usou de uma estratégia que é o seguinte. Bom, essa ala da Polícia Federal acionou o governo Lula, contra medidas de Mendonça no caso do INSS. O que eles fizeram de fato? Bom, ao invés de manter esse novo inquérito no caso do INSS, que já está nas mãos de André Mendonça, eles fizeram o seguinte: um novo inquérito separado contra Lulinha, agora por suspeitas de corrupção, tráfico de influência, atuação em favor de negócios de cannabis medicinal, possíveis contratos com o Ministério da Saúde e o gabinete da Presidência. Mas por que eles abriram um novo inquérito, sendo que tudo isso estava no escopo da mesma investigação que está sob supervisão do ministro André Mendonça? Exatamente para isso, meu querido gafanhoto, para sair das mãos do ministro André Mendonça. Aqui teve um negocinho que deu errado que chega a ser ironia do destino, ou intervenção divina, e é nessas horas que eu acredito que Deus quer que o Brasil dê certo. Bom, quem assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal é o ministro Alexandre de Moraes, o mesmo do cafezinho. Aqui tá, ele assumiu a presidência temporária do STF durante o recesso do Judiciário, pois afinal de contas ele é o vice-presidente da Corte e isso aconteceu lá pelo dia 17. E vai ficar até quando na presidência, Rony? Até o fim de julho, ou seja, a data de hoje, a data que eu estou gravando esse vídeo. Aproveitando que o ministro André Mendonça estava na presidência da Corte, a Polícia Federal, com certeza, o governo, essa galerinha toda, a banda podre ali do negócio todo, protocolou esse tal do pedido para abrir um novo inquérito, para mandar parar um outro relator que não o ministro André Mendonça. E isso caiu na mão do Alexandre de Moraes durante o plantão da presidência do Supremo Tribunal Federal, que solicitou o parecer da PGR. A PGR entendeu que os fatos eram autônomos, ou seja, a PGR do Lula, e daí teve um probleminha. O algoritmo do Supremo mantém o Lulinha nas mãos de Mendonça. É isso mesmo, minha gente. Foi feito um novo sorteio para um novo relator, a pedido do Alexandre de Moraes, com interferência do governo, logo após o cafezinho, e depois que a PF tentou driblar Mendonça, no caso Lulinha, depois que mandaram a corporação presidência para sortear um relator, ao invés de enviar para ele mesmo, para o Mendonça, que era o responsável, eles tentaram tirar o Mendonça de todo jeito e o algoritmo fez o quê? Mendonça acabou sorteado no caso. Sim, tinha mais 10 opções de ministros e o algoritmo mandou o caso diretamente para André Mendonça. Logo após isso, o Mendonça autorizou a Polícia Federal a investigar o tal do suposto tráfico de influência de Lulinha no governo Lula. Que ironia do destino. Detalhe: hoje é o último dia do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Supremo interinamente. E agora, o ministro André Mendonça já não tem mais somente convicção. E até a grande imprensa, como eu mostrei na matéria da Carol Landim, já tem visto que é tentativa de drible, obstrução da justiça do governo Lula para salvar o seu filho. Ele tem a cara de pau de num podcast dizer que terá que provar ser inocente e não usarei o cargo para protegê-lo, diz Lula sobre o inquérito da PF. Bom, o detalhe é que o Lula já fez todos os tipos de intervenção possíveis na Polícia Federal e nessa última foi traída até mesmo pelo algoritmo do Supremo, que botou de novo o caso na mão do ministro André Mendonça. E agora o ministro André Mendonça mandou mais um inquérito. Ou seja, o que antes era um processo do Lulinha, com careca do INSS, do roubo de aposentados, da pensão de 300 mil que ele está recebendo, agora é 2. Esse novo por corrupção, tráfico de influência em contrato do Ministério da Saúde e gabinete da Presidência, ou seja, do próprio pai, uma empresa de cannabis medicinal ou algo do tipo. Mendonça pode, a qualquer momento, quebrar sigilo, fazer busca e apreensão, determinar afastamentos e até mesmo uma prisão preventiva por obstrução de justiça. E o que o Lula faz agora? Bom, eles estão esvaziando a Polícia Federal para deixar esse caso o mais demorado possível, para que nada disso aconteça durante as eleições, para que o filhinho, esse anjo, prejudique a campanha desse outro anjo.
eles estão fazendo de tudo para que as investigações não avancem. E a Polícia Federal, né, sobre a gestão de Andrei Rodrigues, que o ministro André Mendonça, inclusive, já afastou do caso, está esvaziada, trocando nomes, trocando delegado o tempo todo e atrapalhando as investigações. Lulinha, nem o algoritmo ficou do teu lado. Dessa vez o cafezinho não resolveu. Vocês tentaram, mas não resolveu. Eu sou o Rony Gabriel, sou candidato a... Gente, resumindo, né, aqui pra vocês, né, se a coisa tava ruim pro Lulinha e pro Lula, piorou drasticamente, porque antes era uma investigação, agora são duas investigações, uma no estágio inicial, tá só começando. Sim, gente, tá por ordem do ministro André Mendonça, abriu-se um novo inquérito, nova investigação para desespero do Lula contra Lulinha da Silva, gente, tá? Que tá atolado até o talo no escândalo de corrupção do INSS. E eu disse para vocês aqui ontem, repito, para a Polícia Federal pedir nova investigação, um novo inquérito, nova investigação contra o Lulinha. Eu acho que eles devem ter descoberto algo muito cabeludo, muito podre de Lulinha da Silva, gente, tá? Resumindo, graças ao bom Deus e o algoritmo, caiu nas mãos do André Mendonça e a casa caiu para o Lulinha e para o Lulão definitivamente, gente, tá? Mal caiu na mão do Mendonça em questão de horas, gente, foi 1 hora. O Mendonça já partiu para cima do Lulinha e autorizou a abertura desse novo inquérito, nova investigação contra o Lula. Eles que estavam desesperados para arquivar aquela investigação que já estava em curso. Pensem num povo que deve estar desesperado. Gente. Pensem num povo que deve estar furioso. Lula e Lulinha, gente, tá? Vamos lá, porque não acabou não, gente, tá? Por incrível que pareça, tá? Teve um cara aqui na internet que fez a pergunta de 1 milhão. Sabe aquela pergunta que todo brasileiro gostaria de fazer contra o Lula? Fazer pro Lula? Foi feita, gente, tá? Vejam só. YouTuber fez a pergunta que todo brasileiro... Acho que se eu encontrasse o Lula, por exemplo, uma das primeiras perguntas que eu iria fazer para ele seria essa, que ele foi encurralado. O Lula foi colocado contra a parede com relação ao sigilo de 100 anos. Uma coisa que eu sempre bato nessa tecla da hipocrisia. Tanto o Lula é hipócrita com relação a acabar com o sigilo de 100 anos. Mas ele quadruplicou o sigilo de 100 anos no governo dele. A pergunta de 1 milhão. Vamos ver a resposta? Eu lembro no debate da Globo, se não me engano, você falando, a primeira coisa que eu vou fazer, vou derrubar o sigilo de 100 anos do Bolsonaro, tudo mais. Aí o senhor vem e faz a mesma coisa. Muita gente ficou decepcionada. Qual a explicação de colocar sigilo em tudo? Eu vou te dar um material para você ler. Mas depois você comentar. Deixa eu contar uma coisa para você. Primeiro, eu sou radicalmente contra sigilo de 100 anos. Então, eu estou radicalmente contra sigilo de 20 anos. Então, eu acho que deve ser sigilo só coisa de Estado, coisa de segurança nacional. Ou coisa muito pessoal. Eu estou te dando, você vai receber a explicação, sabe, do que está acontecendo. A primeira coisa que nós tentamos fazer era mudar a lei, mas não é simples de mudar. Mas por que se coloca sigilo? Por que se coloca sigilo em alguma coisa? Por que não deixar transparente? Seria melhor? Quem criou a lei da transparência fomos nós. Então, mas por que não... O que te limita? Não é o que me limita, porque eu não sei o que decido. Não? Isso nem chega na presidência. Quem que escolhe o que vai Isso vai para a CGU. Você tem órgão de governo, sabe, que apura essas coisas. Mas você não pode bater o pé e falar, não quero sigilo? Pode, se tiver uma coisa... O que eu disse hoje para o meu assessor? Se um jornalista pedir uma informação, sabe, sobre alguma coisa que está em sigilo, sabe, e o responsável negar para ele, pergunta para mim. O que eu vou dizer? Sabe, hoje, aquilo que tem segredo de 20 anos, de 30 anos... Nem merecia ter. E por que tem? É isso que eu entendo. Nem merecia ter. Tá? Mas eu vou te contar. Se alguém... Eu não vou mudar a lei. Tá? Não vou mudar a lei. Mas hoje eu fiz uma discussão sobre isso. Eu vou avisar publicamente aqui para os teus... Sabe? Por quem está assistindo. Para ver o seguinte. Se alguém fizer uma pergunta e alguém dizer tem sigilo de 50 anos, tem de 20 anos ou tem de 30, se não for uma coisa que envolva menor, se não for uma coisa que não possa ser dita porque é segurança nacional,
Se não for, meu cara, pergunta pra mim que eu vou lhe dizer. Olha, Tu pode perguntar pra mim. tá bom. Pode perguntar pra mim. Isso é um cara de pau, gente, tá? Isso aqui é um cara de pau. Ou seja, gente, tá? Falou e não respondeu nada, né? Por que que ele tripudiou o Bolsonaro? Eu vou acabar com o Ciro de Senna. E ele foi lá e fez pior. O youtuber aqui foi, ó, deu um soco no estômago. O senhor tá fazendo pior. O senhor basicamente tá fazendo a mesma coisa, tá fazendo pior. E o Lula, para surpresa zero de ninguém, colocou a culpa nos outros. Eu faço o que eu quero e a culpa eu coloco em quem eu quiser. Então, a culpa, segundo o Lula, ó, a culpa não é minha. Não, a culpa não é minha. Eu nunca quis sigilo. A culpa é do órgão do governo. A culpa era do Bolsonaro. Lá no pleito eleitoral, lá na campanha, a culpa do sigilo de 100 anos era do Bolsonaro. A culpa do sigilo de 100 anos era do Bolsonaro. Agora não é do presidente a culpa. Agora é do órgão do governo. Eu nunca quis dizer. A culpa é do órgão do governo. A culpa é do órgão do governo. Meu Deus do céu, gente. Como que a gente não fica furiosa? Porque assim, gente, vocês têm noção dos milhões de votos que o Lula ganhou? Quando ele foi lá e mentiu falando que ia acabar com o sigilo de 100 anos, foi lá durante o governo dele, ele ganhou milhões de votos, conseguiu sentar na presidência e fez 1000 vezes pior. Vocês têm noção dos milhões de votos que o Lula ganhou com isso aqui? Outro dia eu vi uma sabe aquelas que fazem gracinha? Igual o Whindersson Nunes lá, sabe? Eu esqueço o nome, stand-up, alguma coisa assim, dizendo, olha, o Lula ganhou meu voto quando ele disse que ia acabar com o sigilo de 100 anos. Eu votei porque eu sou contra esse negócio de sigilo de 100 anos, eu queria saber de tudo. Ela, por exemplo, votou no Lula e com certeza ela, que tem milhões de seguidores, deve ter convencido mais alguém a votar no Lula e por aí vai. Agora o cara vem e diz, olha, não é o presidente que coloca em sigilo. Na época do Bolsonaro, não, era o Bolsonaro, né? Era o Bolsonaro que colocava o sigilo. Mas agora, como é ele o presidente, não é o presidente, gente, calma lá. Não é o presidente que decide essas coisas. É órgão do governo. Às vezes eu nem sei as coisas que estão indo para sigilo de 100 anos. Hipócrita. Para não dizer adjetivo pior, porque eu nem posso, porque senão